Joel 2, do versículo 12 em diante, diz assim: portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, grandioso em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene. Reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios. Sai o novo da sua câmara e a noiva do seu recinto. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendre e o altar, e diga: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Sim, o Senhor responderá, dirá ao seu povo: eis que vos enviarei o trigo, o vinho e o azeite, e sereis fartos deles, e não mais fareis de vós opróbrios entre os gentios. Mas removerei para longe de vocês o exército do norte, e lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e o seu mau cheiro subirá, e também a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Versículo 21 continua: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira dará a sua força. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã, moderadamente Ele fará descer para vós a chuva temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, os largares transbordarão de vinho e de azeite, e restituirei a vós os anos que a lacusta comeu, a largata verde, a largata da borboleta, a taturana, o meu grande exército que enviei contra vocês. E comereis abundantemente, e vos satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aqueles que o Senhor irá chamar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Foi uma pregação, né, irmãos? Aqui já, fala a verdade. Irmãos, essa palavra, eu aprendi uma coisa, que existe palavra pastoral. Palavra pastoral é aquela palavra que vai nos confrontar, vai nos alimentar e vai nos encorajar. E ele vai nos convocar uma mudança também, que é uma mudança de dentro para fora. E essa palavra, irmãos, ela nasceu, na verdade, há alguns dias. Mas na tarde de ontem eu tirei minha esposa de casa, fiquei em casa sozinho. Alguns irmãos tentou me resgatar à tarde para comer churrasco, tomar Coca-Cola. Eu falei: não quero, são inimigos se levantando contra a minha vida. E eu precisava de uma sós, um tempo com Deus, irmãos. Precisava ouvir a voz de Deus. E ontem, ouvindo um louvor, e esse louvor
que tem como um pedaço, ele fala sobre mesa, pão e vinho, ele vem. E ouvindo a letra dele, é um louvor do Morada, Deus ele me deu essa mensagem, que é mesa, pão, vinho e azeite, e ele vem. E quando eu olhei para esse louvor, Deus ele me levou ao livro de Joel. Joel é um profeta menor, não porque é pequenininho, não, irmãos, pelo amor de Deus, porque ele escreveu menos capítulos, Joel. Então, se tu olhar a história de Joel, ele nos leva à escatologia também. Ele fala sobre os sinais presentes para o povo de Israel naquela época. Então, as profecias em Joel, irmãos, são para o povo de Israel naquela época. Mas também aqui existem profecias futurísticas, lá na frente. Profecias, quando chega no versículo 28, fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Os jovens profetizarão, e aí continua falando sobre os dons espirituais. E o que me chama a atenção são profecias que já foram cumpridas, promessas que já foram cumpridas no livro de Joel. Então, quando nós lemos o livro de Joel, nós entendemos que naquela época, irmãos, Deus ele estava tratando com o povo de Israel. E quando nós olhamos, nós vemos que o livro de Joel é um livro atualizado. Por que é um livro atualizado? Porque ele fala, irmãos, do pecado do povo de Israel. Então Deus ele envia algumas coisas, Deus manda peste, Deus manda lacusta, Deus manda as pragas naquela água, Deus permite as coisas acontecer para despertar o povo de Israel. Mas interessante é que Deus convida o povo de Israel ao arrependimento, irmãos, nesse livro. Deus convoca o povo ao arrependimento. Por quê? Porque Deus ele amava o povo de Israel. Mas Deus é um Deus que corrige. Nosso Deus ele é justiça também, irmãos. Ele é amor, mas ele é justiça também, irmãos. E o povo de Israel, irmãos, eles entenderam, irmãos, o cuidado de Deus diante de algumas revelações de Joel dentro desse livro. E com esse tema, mesa, pão, vinho e azeite, ele vem, irmãos. Eu queria que tu entendesse, irmãos, que Deus, ele começou a nos preparar já há muito tempo para a sua volta. Nunca teve, irmãos, tão evidente a volta de Jesus. Todos os sinais proféticos na Bíblia, todas as promessas já foram cumpridas, irmãos. Então o que falta? O noivo vir para arrebatar a noiva dele, para arrebatar a igreja dele, a igreja imaculada, a igreja transformada, a igreja curada, sarada, cheia do Espírito, da presença. E hoje o Espírito Santo ele te trouxe aqui, irmãos, para te mostrar o quanto você é amado. Ele trouxe tu aqui para te mostrar que tu tem vivido dias difíceis lá fora, mas ele vai te mostrar hoje que dias difíceis virá lá na frente e você vai entender. E dentro do livro de Joel, irmãos, nós encontramos aqui 3 derramar. Joel, ele fala aqui dos filhos, fala dos pais, fala de coisas que aconteciam dentro dos lares. E quando eu li isso, irmãos, eu quero falar sobre esse primeiro derramar, que é o derramar da carne. Dentro do livro de Joel eu encontrei sobre o derramar da carne, sobre os filhos contra os pais e pais contra filhos. E Lucas 12, 52, 53 fala assim, não precisa abrir, tá, irmãos? Continue em Joel. Porque daqui em diante 5 estarão divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Miqueias 7, versículo 6 diz assim, para quem está anotando: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Em Mateus 24, 12 diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas, da maioria das pessoas, se esfriará. Sabe o que é isso, irmãos? Não derramar da carne. Joel ele está passando para o povo, os profetas estão passando para o povo, que o amor vem esfriando dentro dos lares, dentro das famílias. Amados, a nossa guerra hoje, irmãos, não tem sido contra o mundo espiritual. Às vezes estamos tão cegos espiritualmente que não entendemos, irmãos, que Deus, que o inimigo, ele está cegando você dentro da tua casa. Então entenda que há uma guerra. E essa guerra tem sido uma guerra carnal, que tem começado dentro dos lares. Pai contra filho, filho contra pai. Pai que não respeita mais os filhos, filho que não respeita mais o pai.
Infelizmente, irmãos, nós temos vivido tempos assim, irmãos. Ninguém se respeita mais. Dentro dos lares, irmãos, é cada um num cômodo, é cada um com o celular, irmãos. Acabou o diálogo, acabou a conversa, irmãos. Acabou o respeito dentro dos lares. Entenda uma coisa, pai. Tu é o sacerdote do teu lar. Tu é o responsável por levar a tua casa num nível de intimidade com Deus. E teu filho, a tua filha está clamando, está chamando a tua atenção, mas tu não consegue enxergar isso. E o diabo tem feito isso dentro dos lares, irmãos. Tem entrado dentro dos lares. E Deus está tentando entrar dentro da tua casa, fazer morada, como está Apocalipse 3. Quando o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Na tua casa não tem mais espaço para a presença do Senhor. O Espírito Santo, o Senhor está batendo na tua casa, tentando sentar na tua mesa, mas você não tem mais aberto a porta do teu lar. Amados, entenda uma coisa, que antigamente, irmão, nós vivemos numa época onde nós chegava diante dos nossos pais, nós chegava para ele e falava assim: a bênção, pai, né? A bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Chegava no tio, chegava na tia, né? A bênção, Deus te abençoe. Mas hoje mudou tudo. Hoje o filho chega em casa, e aí, velho, beleza? Tá de boa, sangue bom? E aí, de boa, pai? A filha, a mesma coisa. Eu costumo falar, irmãos, que as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, Deus usou meus pais, meus tios na minha vida, Cláudio, na tua, como profetas na nossa vida, irmãos. Onde Deus chegava diante dos nossos pais, eu faço isso até o dia de hoje: pai, a bênção, que o Senhor te abençoe, meu filho. Mas isso vem se acabando no Cinelândia. Hoje não tem mais isso, Kate. Ai, irmãos, o diabo tem roubado o amor dentro do lado, e um desrespeitando o outro dentro de casa. Tu liga a TV, é filho matando pai, é pai matando filho, irmãos. A TV, ela só falta sangrar. Nós vivemos numa época do derramar da carne, irmãos, aonde o aborto tem se tornado lei, tem se tornado normal na nossa nação, irmão. Aonde nós iremos parar? As coisas têm se tornado normal, irmãos. E os nossos filhos estão clamando pela nossa presença dentro do lar. Nós precisamos voltar a ser pais presentes. Conversava ontem com o pastor Cláudio, falava: Cláudio, me preocupa realmente. Eu conversava com o pastor Rubens, com os nossos jovens, aqueles jovens cheios do Espírito Santo, irmãos, aqueles jovens que buscavam em oração, num evangelismo profundo, e o diabo tem roubado isso, e nós não temos percebido. No derramar da carne, irmãos, os princípios e os valores têm se perdido dentro dos lares, porque a família tem se corrompido, irmãos. Reclamamos do governo que está corrupto, mas às vezes nós somos o primeiro a ser corrupto, somos o primeiro a fazer um gatinho na luz, um gatinho na água, somos o primeiro a bular, irmãos, a internet, tantas coisas, somos o primeiro a fazer isso. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui, irmãos, para mudar esse quadro. Entender que diante do derramar da carne há uma esperança de mudança para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos despertar a igreja. As cartilhas estão sendo aprovadas nas escolas, irmãos. Estão tentando corromper a mente dos nossos filhos, das suas crianças, irmãos. Irmãos, entendam uma coisa, irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos orar. Irmãos, está se tornando normal em algumas escolas da nossa nação, onde o banheiro do homem, a menina entra é normal, onde o banheiro da menina, onde o homem entra é normal. Isso não é normal. As trevas têm agido, o príncipe das trevas, eles se organizam, pastor Flávio, contra a minha vida, contra a tua vida, contra as nossas casas, contra as nossas famílias, nossos filhos, e nós estamos dormindo, irmãos. Nós precisamos despertar do sono, irmãos. Nós vivemos num tempo onde o divórcio tem se tornado normal,
aonde o divórcio tu faz online, pela internet. Antigamente não, tu entrava no divórcio, era um ano, 2 anos, tinha que lutar, e ali dava tempo ainda de se restaurar, lutar. Mas hoje não, acabei, vamos divorciar, vamos de boa, tal, não sei o quê. Isso não é normal. O amor nas famílias tem se esfriado. O amor dos relacionamentos dentro dos lares tem se esfriado na humanidade, irmãos. Vem se esfriando, e isso não é normal. E Joel estava tentando despertar o povo de Israel já naquela época, irmãos. E ele falava sobre profecias ou promessas que vinha ainda, e já veio. E aí ele falava assim: e virá o fim. Nós vamos chegar lá. Joel também ele fala sobre o derramar de sangue, sobre acontecimento dos últimos dias no planeta, no mundo. Já naquela época falava. E ele falou que nos últimos dias também haveriam terremotos. Mateus vem falando sobre isso. Irmãos, nós lemos algumas passagens que falou sobre isso, mas Mateus 24, 6, 7, ele deixa claro. Ele fala assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai que não vos espanteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em diversos lugares. Fernando ministrou sobre isso quarta-feira, ele falou sobre isso, irmãos. Amados, eu queria que tu entendesse que isso já aconteceu, ou melhor, está acontecendo, Fernando. E o interessante é que ele fala assim: mas ainda não é o fim, mas é uma preparação, Sidney, para a volta do Messias, para arrebatar a noiva dele, para levar a igreja dele. E aí ontem eu estava lá, eu comecei a ver algumas reportagens, eu queria ver como estavam os acontecimentos no planeta. E ontem mesmo, eu vendo uma notícia, que teve um terremoto de 6.0 na escala Richter, na Indonésia, e causou muitas mortes e danos. Ontem mesmo. E eu olhando, falei: será que ontem aconteceu mais alguma coisa? Ontem mesmo, um vulcão entrou em erupção no Caribe, em uma cidade chamada São Vicente. Toda a cidade foi evacuada. Ontem mesmo. Na semana passada, na América Central, um furacão trouxe destruição, causando enchente, destruição e matando mais de 60 pessoas. Acontecimentos que acontecem diariamente no mundo, no planeta, irmão. Sinais da volta do Senhor. Sabemos, irmãos, que ao redor do mundo há uma guerra política, e a corrupção nunca foi tão evidente em meio às nações. A corrupção não é somente no Brasil, acontece nos 4 cantos da terra, irmãos. Há uma guerra política, irmãos. Há uma guerra pelo poder, irmãos. E às vezes nós entramos nessa discussão tola, perdemos o foco da oração, e às vezes permitimos que o derramar da carne venha atingir a nossa vida. As coisas têm acontecido lá fora, e Deus ele tem aberto os nossos olhos aqui dentro para que nós venhamos enxergar. Mas de que forma nós, como a igreja do Senhor, vamos agir lá fora, irmãos? Qual o papel da igreja do Senhor? Joel fala sobre o derramar da carne, Joel fala sobre o derramar do sangue. Então, diante desses fatos, a volta de Cristo nunca esteve tão próxima. Talvez você fale: será que Jesus vai voltar? Será não? Ele está muito próximo. Ele está muito próximo, irmãos. Eu brincava esse dia com alguns irmãos, nós limpando o terreno lá da igreja. Falei assim: irmão, qualquer coisa, tu pode assumir lá churrasqueiro, o terreno, pode ficar para tu. Aí, não quero não. Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz aqui? Dá um glória a Deus. Ah não, irmão, eu vou subir feliz, irmão. Isso é para ver se está esperto. Isso é para te quebrar, para fazer você rir um pouco, cara. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor está nos preparando para isso. Todas as profecias bíblicas já foram reveladas, e Jesus está às portas, e Ele vem para arrebatar a noiva dele. A noiva dele. E Joel 2:19 diz assim, Joel 2:19: eis que Deus manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo
e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e pagãos. Joel 2, versículo 24 agora. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tornéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Amados, diante dessa passagem, irmãos, eu olho para cá e ele fala sobre o derramar do Espírito. E eu quero falar um pouco agora, irmãos, sobre uma coisa que me chamou a atenção aqui no versículo 19 e versículo 24. Joel, ele cita 3 elementos fundamentais aqui. Então Joel, Lu, ele está mostrando que para o povo de Israel havia esperança. Então ele quis mostrar para eles que havia um cuidado de Deus sobre eles se eles se arrependessem. Então Deus, ele pega essa passagem e fala que ia entrar com provisão, que ia prosperar. Mas Deus, Luciano, ele mostra que esses 3 elementos seria um alimento que ia dar sustento para eles, ia dar fortalecimento para eles. E esses 3 alimentos, quando ele pega o primeiro, ele fala sobre o trigo. O trigo simboliza o pão, irmãos. É do trigo que eles fazem o pão. Então o pão simboliza a palavra. A palavra que nos dá sustento, a palavra que nos dá fortalecimento. Em Êxodo 25, versículo 30, fala assim: e colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam para sempre diante de mim. Então olha que interessante, já naquela época Deus, ele constrói o tabernáculo. No tabernáculo ele coloca uma mesa, cada detalhe, as cortinas, os garfos, os pratos, os umbrais, tudo, Deus, ele faz cada detalhe com excelência. Mas quando ele coloca o pão, ele fala para eles: o pão ficará para sempre na mesa. Irmãos, e isso me chama a atenção, porque o pão é a palavra. E é essa mesa, irmãos, que o Senhor tem colocado dentro dos nossos lares, dentro da nossa igreja. Primeiro, nós não queremos mais essa mesa, e não queremos mais sentar à mesa com o Pai. Nós não queremos mais, mas sabe por quê? Porque a palavra que é o pão nos confronta, porque a palavra que é o pão nos liberta, porque a palavra que é o pão nos direciona, irmão. E quando nós falamos em pão, em palavra, irmãos, a palavra que muda de dentro para fora, nós não queremos isso. Na verdade, irmãos, nós queremos os cultos dos moveres, das revelações, das profecias, porque, irmãos, isso aí traz um prazer momentâneo, e isso nos agrada por dentro. Mas a palavra não, irmãos, a palavra nos sustenta, nos alimenta a nossa alma e nos faz ser forte num tempo como esse. Por isso nós temos que aprender a comer esta palavra. Mas entenda uma coisa: muitos hoje dentro da igreja não suportam mais ouvir a palavra. Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, chegará um dia onde muitos ouvirão a palavra e começarão a se sentir incomodados, Timóteo. A palavra, irmãos, ela confronta. Ela mexe comigo, ela mexe contigo, ela mexe com a tua estrutura dentro do lar, no casamento. Essa é a palavra. E o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, que me chamou a atenção, que me chama a atenção na história dele, irmãos, é que o irmão dele, ele tinha casa, ele tinha um pai, ele tinha um pão na mesa todos os dias, mas ele não valorizava. Ele preferiu murmurar. Falamos do filho pródigo. Ah, tu viu? Rebelde, saiu de casa. Ele saiu de casa, irmãos, mas ele entendia o que era a cobertura do pai. Ele conhecia, perdão, de paternidade. Ele sabia quem era o pai. Mas o que estava em casa, irmãos, o que ficou em casa, ele entendia de cobertura, mas não sabia o que era paternidade. Por quê? Porque ele não valorizava a casa. Ele não valorizava a mesa. Todo dia ele tinha pão na mesa, todo dia ele tinha um alimento na casa, mas ele não valorizava. E quando seu irmão voltou, ele falou: olha, ele está voltando, e eu estou tanto tempo aqui, tu não me valoriza, irmãos. E muitas vezes isso acontece dentro da casa do pai.
Nossa, eu estou aqui tantos anos, eu estou aqui há 21, 22 anos, eu estou aqui, tu não olha, ninguém olha para mim, mas o irmão chegou aqui há 6 meses, já está no altar pregando, já está fazendo. Entenda uma coisa, irmãos, não é tempo de casa, é compromisso com o Pai, é compromisso com o reino de Deus. É compromisso, irmãos. É isso que o Senhor quer de mim, de você, irmãos. Deus não conta com filhos mimados. Deus, Ele conta com filhos maduros. Tu tem que crescer, eu tenho que crescer, nós temos que crescer. Nós temos que deixar de ser meninos, irmão. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Para, chega, acabou, meu. O que tu quer mais? Veio pandemia, veio. Tu quer um. O que tu quer? Nós precisamos, irmãos, voltar os olhos para a mesa, os olhos para o pão, para casa, mas nós às vezes não valorizamos isso, irmãos. Ai, irmãos, entenda uma coisa, irmãos, às vezes tem um pastor que fica aqui, tem uma pastora que fica aqui, o pastor não liga para mim, não me dá, cara, eu estou aqui anunciando, olha, eu estou aconselhando, eu estou cuidando, mas tem que ficar, tem que ficar, cara, nós temos que voltar a crescer. Meu. Você precisa voltar hoje para a mesa da comunhão. Você precisa voltar hoje e sentir fome de Deus. Fome de Deus. Sabe, irmãos, o segredo dessa igreja ser a igreja que está sendo, irmãos, não é a parede preta, irmãos, como eu falei hoje. Não é nada disso. Isso é estética, irmãos. Isso é estratégia. Irmãos, não é o segredo da igreja ser a igreja que está sendo hoje. Não é a parede preta. Não é as caixas lines, né, que nós colocamos. Ou os ar-condicionado que está instalando, não é o púlpito do Rio Song, olha, fala até, né? O púlpito, irmãos, não é nada disso, não é eu sei que minha camisa é bonita, florida, ou meu tênis, não é nada disso. O segredo, irmãos, dessa igreja, ser a igreja que é hoje, irmãos, é porque ela prega a palavra, é porque ela vive a palavra, é porque os líderes, os diáconos, os presbíteros, os líderes dessa casa, eles pregam a palavra do altar, irmãos. Tu vai na reunião de casais com Erivel, tem que uma Ângela, tem palavra ali, irmãos. Sexta-feira agora, tinha uma equipe de casais aqui aprendendo a palavra, restaurando o casamento. Aí depois chega, sabe, pastor, eu estou com uma luta lá no casamento da minha casa, mas o cabeçudo, tu não vem para um curso de casais aprender, sentar, ouvir a palavra. Irmãos, é palavras porque nós temos líderes de homem que pregam a palavra, que nos confronta através das reuniões de homens. Às vezes não valorizamos. Tem reunião de que prega a palavra neste lugar, irmão. Jovem, deixa eu te falar uma coisa. O pastor Cláudio e a Sara, eles não faz culto para brincar, para se divertir. Eles ensinam, eles pregam a palavra aqui. Mas os nossos jovens estão desvalorizando a liderança de jovens, irmãos, porque eles têm ensinado a palavra, eles têm pregado a palavra neste lugar. É isso. É a palavra, irmãos, esse é o segredo da igreja vencedora, irmão. Sem a palavra nós não conseguimos. Quer profeciar? Eu vou no culto da profecia da... Cara, não tem revelação maior do que a palavra, Rogério. Não tem, Gabi. Essa palavra aqui. Tu quer ouvir a profecia? Abre a palavra, Cid. Abre a palavra. Abre a palavra, irmão. Aqui está a maior profecia, irmão. Essa não falha, pastor Flávio. Essa não deixa de ser falha. Irmãos, nós precisamos voltar a comer essa palavra. As pessoas acham que nós estamos lutando para abrir a igreja por causa do dinheiro. Eu vejo relatos, o pastor está lutando lá da igreja batista, da igreja Palavra de Vida, ou Bola de Neve, ou Peniel, ou Universal, Mundial, Projeto de Deus, por causa que eles querem o dinheiro do povo. Não. Agora eu falo como pastor desta igreja. Irmãos, o povo dessa igreja é um povo fiel ao Senhor, irmãos. É um povo que, se fechar a igreja, Lu, aqui ó, 1 mês, Cinelândia, você sabe disso.
O povo é fiel, irmãos, porque o povo aprendeu, irmãos, porque o povo foi sustentado aqui nesse lugar, irmãos, e é um povo fiel a esse ministério, irmãos. Então entenda uma coisa, irmãos, nesta noite, irmãos, eu queria que tu entendesse uma coisa nesta noite, irmãos. Nós, se tiver alguém na live assistindo, não deixamos a igreja aberta, não é por causa de dízimo ou oferta. Nós deixamos a igreja aberta, é porque as pessoas precisam entrar nessa porta, e chega a gente emocionalmente abalada, com depressão, síndrome do pânico, que precisa de uma porta da igreja aberta para ser alimentada neste lugar. É isso, irmãos. É por isso que nós lutamos pela abertura da igreja, porque nós entendemos a igreja como um lugar essencial, um lugar que nos alimenta, um lugar que nos fortalece. É por isso, irmãos, a palavra, ela cura, ela traz vida, irmãos, entenda isso. Rui Barbosa, ah, Cláudio, que coisa linda. Nem crente era, Cláudio, Rui Barbosa. Olha o que o Rui Barbosa disse: a Bíblia é um grande oceano, onde as baleias se perdem dentro deles. Que isso, cara? Um cara que nem crente era, não é possível, cara. Ele era crente sim, cara. Ele era crente sim. É um grande oceano, até as maiores baleias do mundo se perdem dentro dela. Por quê? Se tu estiver com fome, ela é o pão. Se tu estiver com sede, irmãos, ela é a água. Irmãos, se tu estiver fraco, ela é nossa força, ela é a que traz graça para a nossa vida. Se nós estiver morto, ela traz vida para nós, irmão. Essa é a palavra de Deus. Se nós estiver sem direção, ela é a bússola que nos dá direção. Esse é o pão, essa é a palavra. Volte a comer, por favor, irmão, por favor. Volte a sentir fome, volte a comer essa palavra, irmãos. Ai, irmãos, as nossas igrejas estão abertas ainda, Deus está te dando oportunidade. Foi ontem que eu falei, né, com o pastor Fred, lá da Rocha Rio, me chamou falando, o pastor Fred falou: Ney, como está aí, está aberto, como está? Aqui o prefeito não permitiu abrir ainda. Muitos lugares, irmãos, ainda não abriu. Então Deus, Ele nos está dando essa oportunidade de comer a palavra, de comer essa palavra. Teve gente que veio de manhã, aí falou: pastor, posso vir à noite? Vou falar não. Eu não vou falar não, pelo amor de Deus. Tu está com fome, vem comer a palavra, irmãos. Nós precisamos sentir fome da palavra. Aí Joel continua falando. E aí ele fala no versículo 19 do pão, e ele fala também do vinho novo para aquele povo. Então Deus, Ele queria restaurar a alegria daquele povo. Por quê? Porque o vinho simboliza alegria. E é essa alegria que Deus, Ele queria trazer de volta para Israel. E é essa alegria que Deus quer conservar dentro de mim, dentro de você. E quando eu li Provérbios 15, 13, fala assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate o corpo. Cara, fala a verdade, irmão. Não, fala a verdade. É fácil conhecer uma pessoa quando está cheio, né, de alegria, e quando está abatida. Quando está cheio, oh, paz do Senhor, oh, varão. Não, mas não pode, não pode abraçar, mas eu vou te abraçar. Meu Deus, cara, não pode vir. Mas temos que estar abatidos. Tu chega: paz do Senhor. Paz, irmão, beleza. Muita gente está abatida dentro das igrejas, irmãos. Muita gente está debilitada dentro da igreja. E Satanás tem roubado a alegria de muitos corações. E tu desanima. E automaticamente tu é casado, a tua esposa desanima, porque vê tu abatido. E tuas filhas ou filhos desanima. Mas Deus, Ele quer restaurar essa alegria na minha vida e na tua vida. Porque tudo que o diabo quer é roubar essa alegria de dentro de nós. E como ele tem feito isso nesses dias, irmãos? Aonde tu caiu? Por que isso tem acontecido com você? O que tem roubado a tua alegria? Por que você não é mais o mesmo? Por quê? Entenda uma coisa: quando nós clamamos, quando nós pedimos, irmãos, a alegria ela volta. Mas se nós se calar, não tem como. Mas se nós falar: ei, pai,
Me dá minha alegria novamente. Eu quero novamente voltar a viver. Porque tem pessoas que parou no tempo, estagnou, irmãos, que não parou, não ajeita mais nada em casa, não arruma mais a casa, não quer mais trabalhar, está em cima de uma cama, irmãos. O diabo tem acabado com muitos irmãos. Muitos não conseguem mais. Muitos vivem na escuridão e na tristeza, mas até quando? Mas quando eu falo de clamor, quando eu falo de clamar, é como Davi, quando ele fala no Salmo 51, versículo 12. Davi fala, me restitui a alegria da tua salvação. Mas acredito que Davi não falou. Será que Davi falou assim, me restitui a alegria? Senhor, me restitui a alegria da tua salvação, de voltar a viver, porque eu pequei, porque o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento. Davi pecou, irmão, mas eu acredito, irmão, que Davi, ele clamou, saiu da alma, irmãos, de dentro para fora, falou, Pai, restitui-me a alegria da tua salvação. E é esse clamor, irmãos, que Deus quer ouvir de dentro do meu coração e do teu. É esse clamor que Ele quer ouvir de nós. E no mesmo Salmo 51, versículo 17, fala assim, o verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é o coração contrito. A um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Irmãos, quando lemos isso aqui, nós entendemos que Deus não gosta de ver seus filhos chorando. Quando Ele fala assim, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe o que é isso? É quando fala, Deus, eu estou fraco, Deus, eu estou desanimado, mas Deus, eu quero que o Senhor me renove a alegria de novo. Eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a minha alegria da salvação. Eu quero voltar a fazer para a tua obra. Eu quero esquecer as feridas do passado, do outro ministério, do que aconteceu lá atrás, do casamento frustrado. Eu quero esquecer tudo aquilo. Eu quero a partir de hoje uma nova vida na minha vida. Irmãos, quando nós fazemos essa oração, irmão, não tem como, irmãos, Deus, Ele olhar para nós e falar assim, eu vou ficar quieto. Não, Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Então, enxuga as tuas lágrimas hoje, irmãos. Enxuga as tuas lágrimas, porque o combustível da motivação é o bom ânimo. Sem ânimo nós não conseguimos fazer, não conseguimos comer, não conseguimos fazer nada na vida. Sabe o que é isso aqui hoje? Isso aqui é o combustível aqui, ó. Aqui é o posto. Tu veio aqui hoje, porque se fechar a igreja, não se preocupa, vocês vão continuar firme e forte em nome de Jesus. Então não se preocupa, ai o STF, ai isso, aquilo, ai vai fechar, não vai. Não se preocupa, se tiver que fechar, eu vou fechar. Eu vou obedecer todas as leis, todos os decretos, irmãos. Não se preocupa, mas irmãos, que nós possamos ser alimentados por essa palavra e não impedir que ou igreja fechada ou aberta venha roubar a alegria do nosso coração. Salmo 30, versículo 5 diz o quê? Que o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite, mas significa que ele não vai ficar. Por quê? Porque a alegria vem ao amanhecer. Então não permita ninguém roubar a tua alegria. Se levante hoje, anima o teu coração hoje, porque Deus te deu liberdade para estar aqui. Deus te deu saúde para estar aqui. Quantos estão no oxigênio? Quantos estão entubados, irmãos, lá no hospital? Mas se nós estamos aqui, irmãos, Deus nos deu força. Então resolva os teus problemas familiares hoje, o teu problema no casamento hoje, na tua casa hoje, no teu relacionamento hoje. Para de ser dodói, para de ser menino. Se levanta hoje, se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Mas o Deus não faz com gente desanimada. Deus precisa de gente motivada para fazer. Ah, irmãos, precisa. Deus nos amassa, irmãos. Sabe qual é a alegria que o diabo às vezes quer roubar do meu coração? Isso aqui, irmãos, é complicado. É essa. É comunhão. Ah, como eu amo a alegria da comunhão. Eu comentava de manhã uma coisa, irmãos, é uma realidade. Pastor Cláudio já aprendeu. Se fizer um aniversário para mim, não se preocupa com presente, Cine. Irmãos, mas aluga um salão bem grande, faz um churrasco, tá ligado? Chama todo mundo da igreja, coloca todo mundo lá. Isso alegra meu coração, irmãos. Não se preocupa, pega o salão o dia todo lá. Se o irmão não puder ver um de manhã, uma turma à tarde, uma turma à noite. Ah, irmãos, eu sonho com uma festa assim ainda. Fica a dica, Cláudio.
Eu sonho com uma festa assim ainda, irmão. Eu vou fingir que eu nem sei, as festas surpresa festa surpresa, vamos lá, pastor, bota a fita. Não se preocupe, eu quero isso, irmão. Bota o louvor, Paula, Sara, prepara o louvor, bota lá o louvor. Irmão, imagina, churrasco, piscina. Isso me dá alegria, Rafa. Eu gosto disso, meu. É isso, irmão. Então é assim, irmãos, eu amo isso. Eu gosto disso. Isso é bom. Irmãos, e esse tempo que tudo parou, irmãos. Tu pregar, né, Kate? Que a igreja vazia, irmãos. Dói o coração. E tu quer um glória? Meu Deus, não tem ninguém aqui, cara. Né, Lu? Né? Irmãos, é difícil, meu. Isso dói o coração, meu. Isso dói o coração, irmãos. E a igreja em Atos, eles sabiam o que era isso, que era a alegria da comunhão. Atos 2, 44, quem quiser ler depois, diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo comum. No 46 diz assim: diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham o mesmo pensamento, eles caminhavam juntos. Isso trazia alegria para aquele povo na igreja de Atos. E quando eu olho para a igreja de Atos, eu falo assim: a igreja de Atos devia ser a igreja projeto de Deus, que ele gostava de estar um na casa do outro, aleluia. Descobri até uma toscana esses dias que eu não conhecia, importada, meu Deus do céu, cara, descobri cada coisa. Então, irmãos, entenda uma coisa, irmãos, essa alegria da igreja de Atos que nós temos que ter na igreja, e nós não podemos perder, irmãos. É o que nós temos vivido. Quando o grupo de missões, Reino nas Ruas, foi para a igreja, foi para a rua, nós ungimos os 4 cantos da cidade. Nós oramos nos hospitais, irmãos. Incendiou a nossa cidade. Hoje tu vê todo mundo orando, irmãos, nos hospitais. Mas começou por você, projeto de Deus. Você incendiou. Mas sem alegria nós não ia fazer aquilo. Sem comunhão nós não ia fazer aquilo. Nem uma máscara, não é uma pandemia que vai nos impedir de fazer as coisas lá fora, irmão. Aqui é um lugar de treinamento, mas o evangelho é vivido lá fora. Deus nos dá as ideias, Deus nos dá a estratégia. Esse dia Deus falou assim: não, vamos fazer a carreata, vamos juntar os pastores. Juntamos pastores, irmão, mais de 200 veículos. Carreata, não pode ir, não vai ter marcha para Jesus? Legal, beleza, vamos fazer a carreata. E foi projeto de Deus junto, em peso lá. Isso, o interessante, irmãos, que nós estávamos lá na carreata, pastor Flávio, todo mundo lá, os carros da igreja. Não tinha placa, irmãos. Estava tudo que é igreja universal, mundial, palavra de vida. Tinha os nossos irmãos da igreja católica também. Todo mundo junto, irmão. Aí quando acabou, nós oramos na prefeitura, nos hospitais, todo mundo. Aí quando acaba, eu olho, só nós da projeto lá no final lá. Eu até quis, esse povo fica no final, cara. Nós não podemos perder isso, família. Nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Essa alegria da comunhão. E isso vai nos fortalecer como igreja do Senhor Jesus. Quando nós caminhamos junto, mesmo numa época dessas, as coisas acontecem. E é isso que o Senhor quer, irmãos, comigo e contigo. E tudo que o diabo quer é roubar a nossa alegria. E nós não vamos perder isso. Você crê nisso, irmão? E Joel falou isso para eles, do vinho. Interessante que o Joel fala do azeite. Do azeite. Então Joel estava falando do derramar da carne, falou do derramado de sangue, dos acontecimentos que aconteceram lá na época e no futuro, coisas que já aconteceram. Mas o que me chama mais atenção é que Joel fala do azeite. E o azeite simboliza a presença de Deus. E sem a presença nós não conseguimos. E aqui nós entramos no derramar do Espírito. No versículo 28 e 29 de Joel fala assim, de Joel 2: então depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, todo o povo. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Versículo 19: inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu Espírito naqueles dias. Irmãos, entenda que essa promessa já aconteceu.
E como nós temos reagido diante desse tempo? Por que nós falamos? Meu professor, pastor Cláudio, nós conversamos porque nós falamos assim: nossa, os tempos estão difíceis, a pandemia, nossa, tanta coisa. Sim, irmãos, eu consigo te entender, mas Deus é lindo, né, Cláudio? Eu consigo te entender perfeitamente. Esse não é tempo difícil, Paulo, esse é tempo de nós romper barreiras. Esse é tempo, Cláudio, de alinhamento do céu com a terra. Sabe que esse tempo é tempo de nós alargar as tendas, irmãos, bater as estacas, irmãos. É tempo de nós entender as promessas de Deus para a nossa vida, para esse tempo. Esse não é tempo difícil. Sabe quando será o tempo difícil? O tempo difícil será quando o Espírito Santo for retirado da terra. Quando você clamar e tu não sentir mais a presença do Senhor. Quando tu quiser falar em línguas, tu não vai conseguir. Quando tu quiser sentir aquele arrepio, tu não vai sentir. Porque Deus, Jesus, quando voltar, quando levar a noiva dele, irmãos, Ele vai retirar da terra o Espírito dele, a presença dele, irmãos. Aí viveremos tempos do Apocalipse depois. Aí será tempos difíceis. Porque, irmãos, irmãos, às vezes eu tento ler o livro de Apocalipse escatológico, eu nem leio, cara, eu nem quero o dragão da cabeça amarela, o cavalo sem nem o seu. Eu falo: Deus, eu não quero nem ver, porque eu não quero estar aqui, eu quero subir, Deus. Então tempo difícil será, irmãos, após a volta de Jesus, quando o Espírito de Deus não estiver mais na terra, irmãos, e as pessoas clamar, querer o Senhor e não achar. Vamos buscar, vamos procurar, cadê o Senhor, cadê as igrejas? Não vai ter mais. Então se fortalece hoje, se encha hoje da presença, se posicione hoje. Se tu não orava, volte a orar hoje. Se tu não lia a palavra, volte a ler a palavra hoje. Irmãos, ele falou aqui, Joel, ele falou no versículo 28, então depois desses eventos derramarei do meu espírito sobre os povos. Aí ele fala aqui: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Isso é para os tempos de hoje. Então as profecias é para hoje, as visões é para hoje, as revelações do Senhor é para hoje. Porque lá no céu, irmão, não vai ter mais nada disso. Lá não vai ter profecia, lá não vai ter visão, lá não vai ter um círculo de oração. Ah, eu quero ir para o círculo de oração. Oração vem segunda e sexta. Porque lá no céu, irmãos, não vai ter oração. Ah, vai ter oração no céu? Não vai ter, tem que orar aqui, irmão. Orar na tua casa, orar na igreja aqui. Mas no céu não, irmão. Lá vai ter só glória. Irmãos, só adoração lá, irmãos. Só alegria, só paz, só a presença do Senhor, irmãos. Isso vai ter para mim e para você, irmãos. Lá no céu, a palavra do Senhor diz em João 14, versículo 2, irmãos, que eu e você, irmãos, vamos ter um quartinho na casa de Deus, irmãos. Que o Senhor, coloca aqui João 14, 2, que o Senhor vai preparar para mim e para você um quartinho na casa dele. Coloca aqui para mim João 14, 2, por favor. E é isso que Deus tem preparado para nós, irmão. Aproveite agora com a tua esposa. Namore muito agora. Irmão, não é pecado, é de Deus. Então namore, beije muito, namore, saia, invista, viaja, vai para o retiro de casais aqui. Porque lá não, já era. Lá não, irmão. É aqui. É nesse lugar, meu. Então, se tiver que cumprir as promessas da vida, cumpra. Se tiver que viajar, viaja. Mas realize os seus sonhos. Não impeça que nada e ninguém venha impedir os sonhos da tua vida, do Senhor na tua vida. Em verdade, eu vou... Não, é 14:2, por favor. Já passou. Irmãos, Mateus 25:1, coloca aqui para mim. Mateus 25, do 1 ao 3. Mateus 25, do 1 ao 3. É tempo de nós conservarmos o azeite. O azeite é a presença do Senhor. E Mateus 25, do 1 ao 3 diz assim: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.
5 delas eram insensatas e 5 os prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então a Bíblia fala aqui das noivas nécias e das noivas prudentes. Então, o que me chama a atenção nessa passagem é que as duas tinham a lamparina. Tanto a nécia, tanto a prudente. As duas tinham azeite. Mas sabe o que diferencia a nécia da prudente? É que a prudente tinha azeite de sobra. Tudo isso que tu está vendo aqui, Ellen, tu está recebendo, é azeite de sobra, Paulo. Tu está conservando azeite, guardando. Porque quando viu o dia difícil, o dia mal, fechou a igreja. Aí, um like para você, governador, todo mundo. Porque eu tenho azeite de sobra para me sustentar aqui. Eu tenho azeite de sobra, irmãos. Então é esse azeite de sobra que nós temos que ter. Tu tem azeite aí ainda? Tem que ter azeite, irmão. Como eu adquiro azeite? Oração, palavra, busca na presença do Senhor. Então, irmãos, todas estavam esperando. Todas dormiram, mas quando o noivo chegou, irmãos, as nécias não tinham mais azeite, mas as prudentes tinham azeite de sobra. Então eu entendo aqui que o azeite não pode acabar enquanto esperamos. Nós estamos esperando a volta do noivo na igreja, a volta do Senhor na igreja. Então o azeite ele não pode acabar na nossa vida enquanto estamos esperando o noivo chegar, porque o Senhor vai vir para arrebatar a noiva dele. Nós temos que ter azeite de sobra, irmãos. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor quer que nós tenhamos azeite de sobra. O que mantém a essência dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos voltar hoje, Projeto de Deus, aprender a ser íntimos do Espírito Santo. Precisamos aprender a ser amigo do Espírito Santo. Precisamos ter uma química com o Espírito Santo. Precisamos ser brother do Espírito Santo. Precisamos caminhar com Ele, andar com Ele, chorar com Ele, contar nossas necessidades para Ele, irmãos. Nós precisamos. Ontem eu estava mal, meu. Ontem, quando eu tirei a Paula, falava, vai sair, vai para casa das amigas. E eu fiquei em casa tarde, sozinho, irmãos. Estava eu e Deus. E eu dormi. Mas quando eu dormi, irmãos, ontem, à tarde, meu corpo precisava descansar, minha mente precisava descansar, irmão. E meu corpo estava com dores. E agora eu consegui entender isso hoje. Minha mulher, ela é uma mulher Santa Paula. Entendeu? Irmão. O que acontece, irmãos? Na mesma tarde, papai estava ali, mas capiroto veio também me visitar. Se o próprio Jesus que foi para o deserto, ficou 40 dias jejuando, buscando ali, o diabo foi lá, visitou Jesus no deserto, tentando, ele imagine eu e tu, irmãos. E ele tentou jogar medo no meu coração, na minha mente ontem, irmãos. E ele vem nos confrontando, as nossas vidas, as nossas famílias. E às vezes não percebemos isso. Sabe, irmãos, sabe qual é a minha oração hoje? Que o Espírito Santo, ele venha tirar as vendas dos teus olhos, vem abrir os olhos espirituais, para que tu venha ver que essas dores que tu vem sentindo no teu corpo, as dores que tu vem sentindo no teu corpo, eu profetizo que agora o Espírito Santo está arrancando todas as dores das tuas costas, da tua mente. Eu declaro que todas as dores na tua mente, toda dúvida, todo medo, hoje o Senhor está arrancando de ti. Em nome de Jesus, Nekaya Sarabakaya Shurie Mayashere Kayasai Manaya Surie Kayasurie Kayashere Kayasai Nikaya Shurie Mayashurie Bashai. Assim te diz o Senhor, Gabriela, nesta noite, que o Senhor ele está te dando a direção que você quer, que tu venha ouvir a voz do Espírito Santo na Kayashai. Hoje o Senhor arranca todo medo, toda indecisão da tua mente. O Senhor manda te dizer
entender que Ele é contigo, Nakaya Xarabacai, tu não pode mais se sentir sozinha. Deus tem visto as tuas lágrimas nas madrugadas, nas noites. Deus sabe que às vezes tu não tem força, mas Ele manda te dizer hoje, nesta noite, Nakaya Xarabacai, que Ele é teu Pai, que Ele nunca te abandonou e que Ele está no controle da tua vida. O Senhor é aquele que cuida de mim, irmão, é aquele que cuida de ti, aquele que nos fortalece com a palavra dEle. Irmãos, entenda uma coisa: quem tem azeite tem sempre uma coisa. Escuta, quem tem azeite tem sempre uma coisa: saudade do secreto, saudade do quarto, saudade da intimidade com Deus. Irmãos, independente, irmão, Deus não está preocupado com teus cargos, com os teus títulos, com teus doutorados, bacharelados. Deus está preocupado com a tua alma. Porque Ele sente falta, a presença do Senhor sente falta de você. Então, irmãos, que você volte a sentir saudade do secreto, saudade do quarto, irmãos. É isso que você precisa, porque no secreto é no quarto onde nós temos as maiores experiências da nossa vida. Foi no Getsemane, irmãos. Foi no Getsemane, lugar de intercessão, onde os melhores amigos de Jesus o abandonaram, o deixaram sozinho. E às vezes tu não vai ter ninguém, tu não vai encontrar ninguém lá no lugar secreto, lá na intercessão, mas o Espírito de Deus vai estar ali contigo, te fortalecendo, irmão. Que possamos falar como Davi no Salmo 51:11: não se afaste da tua presença, não me afaste da tua presença, e não tire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Que possamos falar como Davi, irmãos, que o Espírito Santo, Ele continue te fortalecendo diante do derramar da carne, diante do derramar de sangue. Tu não vai temer nada disso que está acontecendo lá fora. Sabe por quê? Porque o pão que a palavra está sobre a tua vida está dentro de você. Porque o vinho não vai sair mais da tua vida, que é a alegria. Porque o azeite, que é o Espírito Santo, vai te fortalecer, vai te dar a direção. Porque Deus já derramou do Espírito dele sobre a tua vida, sobre você. E na casa do Pai não vai faltar vinho, não vai faltar pão, não vai faltar azeite. Então hoje, a minha proposta para você hoje é uma, e aqui eu vou encerrar minha mensagem. Permita hoje o Espírito Santo te abraçar no meio da sua bagunça. Ele conhece e sabe os teus maiores medos e teus pecados, mesmo em oculto, em secreto, e mesmo assim Ele te continua chamando de filho. Hoje Ele quer entrar na tua bagunça. Hoje Ele quer entrar nos teus pecados ocultos. Ele quer te abraçar, Ele quer te arrancar de lá. Ele quer te dar um novo ânimo. Ele quer te dar vestes novas hoje. Porque o Senhor vem, irmãos. Ele vem arrebatar a noiva dEle. Que nós como igreja possamos estar sendo preparados para tudo isso. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé em nome de Jesus, irmãos. Eu queria nesse momento, irmãos, orar com você. Queria que apagasse as luzes em nome de Jesus. Eu queria que você falasse com Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, até porque nós não podemos. Mas eu queria que no seu lugar você falasse com o Senhor. Fala: Senhor, eu precisava tanto ouvir isso hoje, papai. Eu vou voltar, pai. Faz uma aliança quando eu preciso. Fala: Deus, nada vai me impedir de participar dessa mesa. Alguns chegaram aqui hoje falando assim: eu não vou tomar ceia, porque eu não vou perdoar. Eu não vou tomar ceia, porque eu sou pecadora. Mas eu queria que tu entendesse que a ceia, irmão, a ceia não é para os santos. Que a ceia, irmão, não é que para aqueles que vivem uma vida de santidade.
Mas quando Paulo ele ministrou a ceia ali em Coríntios, irmãos, ele mostrou para o povo que a ceia era para os pecadores, chamando o pecador ao arrependimento, ao posicionamento. Então quem pode impedir você de tomar ceia é você mesmo. A palavra foi pregada. Eu quero orar por você, Pai. Visita os meus irmãos. Guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda a sua alma, o seu espírito. Abençoa cada um deles. Que esse pão que nós ministramos aqui hoje, Pai, sirva de alimento espiritual, para eles darem continuidade naquilo que o Senhor tem a fazer na vida deles, ó Deus. Pai, eu te peço uma coisa, Deus, que o Senhor, Pai, venha blindar a mente dos meus irmãos, o coração deles, quanto os acontecimentos lá fora, Pai. Que os meus irmãos venham entender, papai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tem zelado, tem cuidado por eles. Então, Pai, guarda cada família, cada casamento, cada casa, Pai. Eu declaro, Pai, o tempo sobre as nossas famílias, Deus, sobre a nossa casa, sobre esta igreja, sobre este povo, ó Pai. Eu peço, Deus, a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Direciona, cuida, zela, Deus, pelas nossas igrejas, ó Deus. Zela, Pai. Sabe, Deus, como teu ministro, eu quero pedir o teu cuidado sobre esta nação, sobre as igrejas do nosso Brasil. Guarda nossas igrejas, guarda cada pastor, Pai, cada mente, Pai. Guarda cada um deles, Pai. Guarda. Entra nos hospitais e cura.